Após todos os acontecimentos de Omori, Sunny está preparado para contar a verdade para os seus amigos sobre o que houve com ele, Mari e Basil. Mas ao chegar lá, ele acaba desmaiando e está novamente no espaço branco. A lâmpada não está mais lá, mas Omori não desapareceu. Sunny se questiona se Omori vai lutar com ele novamente, mas parece que não. Ele aponta para a porta em branco. Quando você entra, não tem ninguém, mas tem itens que representam os personagens, como o sanduíche, que lembra o Hiro, um beisebol que lembra a Aubrey e a bola de basquete que lembra o Kel. Ao interagir, o Sunny se lembra da reação dos seus amigos antes de desmaiar. Sunny pensa que deveria ter tomado mais cuidado porque está machucado. Tudo parece igual, mas todos os residentes do mundo dos sonhos estão desaparecidos. Nem seus amigos, nem Mari ou Basil estão lá. Quando você vê o álbum de fotos, parece que Omori escreveu nele. E a escrita é bem fofa. Omori tenta o tempo inteiro distrair o Sunny. Eles passam pelas flores que Sunny diz ter cuidado com carinho e encontra um livro de autoajuda. Só que dessa vez parece ter sido escrito por outra pessoa e ele sente que deve ler sozinho. Mas ele está focado em acordar. E quando chega na casa do Basil e quer acordar, Omori fica estranho. Mas Sunny acorda. Ele se levanta preparado para contar a verdade, mas encontra Kel no caminho que está preocupado e diz que ele tem que voltar para a cama. Kel diz que vai levá-lo para a cama, mas Sunny diz que ainda pode andar sozinho. Só que no meio do caminho ele está quase desmaiando novamente e Kel coloca ele em sua cama. Eles conversam e Kel parece um pouco magoado com o que o Basil fez e tem dificuldade em perdoá-lo. Foi Kel quem abriu a porta e viu a cena dos dois machucados. Ele diz para Sunny não tentar defender o Basil, porque ele ainda não está calmo o suficiente para escutar depois do que viu. Sunny se sente estranho e parece ter adormecido novamente. Você vai para uma cena que parece mostrar como o espaço branco foi criado. Omori está lá, entediado, esperando algo acontecer. Até que uma porta branca aparece. Ele abre e fica surpreso. Depois a cena muda e Sunny está novamente no mundo dos sonhos. Ele lê o livro de autoajuda que havia pego, aproveitando que Omori não está lá no espaço branco. Mas parece que o livro está diferente. Mesmo sendo sonho, ele sente que não tem total controle sobre aquilo. Quando abre a porta branca e entra no quarto, o tentáculo não está lá, mas depois aparece e fala com Sunny. Ele diz que é o segredo e Sunny começa a ter dor de cabeça. O tentáculo se desculpa porque não quis machucar ele e dá um presente para Sunny, o controle universal, e diz para ele tomar cuidado e ficar seguro. Sunny sente como se estivesse em perigo pelas palavras que foram ditas. Ao interagir com a bola do Kel, o diálogo está diferente e Sunny pensa que o Kel pode perdoar ele. Quando você sai do quarto, encontra o Omori novamente, que parece bem animado para te mostrar algo. E quando você vai para o parque do mundo dos sonhos, lá está a Mari. Sunny sente muita dor. Uma parte dele quer correr e abraçá-la e chorar, mas ele não faz. Talvez porque agora ela esteja parecida com o Omori. Quando eles chegam perto, ela abraça Sunny e diz palavras bonitas. Fala que estará sempre do seu lado. Sunny fica com lágrima nos olhos. Isso dói muito. Ele se sente frio. É tudo que ele queria escutar de sua irmã. E agora que ele lembra da verdade, é difícil olhar para ela. Mari diz que vai ficar tudo bem e pede para Omori pegar um biscoito que está na cesta dela. Sunny não se recusa e dá uma mordida, mesmo sabendo que aquilo é apenas um sonho. Os três descansam e conversam, mas Sunny quer ir novamente para a casa do Basil para acordar do sonho e poder contar a verdade. Ele e Omori encontram novamente a Mari no meio do caminho, que diz que achou uma foto e mostra para o Sunny. Eles continuam, mas ao chegar lá, Sunny infelizmente não acorda, então ele decide explorar mais. Eles vão para a floresta vasta, mas está tudo vazio, sem inimigos. Ele encontra uma figura estranha quando anda pela ponte, e quando você entra em um certo lugar, você acaba encontrando Soul-Meting. Omori se sente furioso e defende o Sunny, que não consegue fazer nada porque está apavorado. Ele acha isso muito estranho, mas parece que não tentou atacar Sunny, apenas Omori. Mas talvez ele tenha feito isso porque Omori atacou ele antes. Ele não culpa Omori porque é um monstro assustador de pesadelos. Fora isso que eu disse, não há nada de novo na floresta, e eles voltam para o parque onde encontram a Mari novamente. Eles vão para o outro mundo e a Mari dá a pedra de estimação de Kel para o Sunny. Sunny começa a confrontar a Mari, perguntando onde está o Kel, mas ela dá respostas vazias, dizendo que ele está ocupado, mas assim que souber onde eles estão, ele vai encontrá-los. Sunny pensa que é uma resposta vaga. Por que a Mari voltou? É porque ele está estressado com a verdade? Ele continua confrontando a Mari, pergunta o que o Kel está fazendo e ela dá mais uma resposta
resposta vaga, dizendo que o Kel deve estar fazendo algo bobo. Sunny pergunta a Mari onde o Kel está, mas ela diz que não sabe. Sunny acha isso estranho, ele pensa que isso é o sonho dele, e ele quer que o Kel apareça para explorar com ele, então ele deveria aparecer. Mari diz que Sunny não pode ser impaciente e deve esperar. Sunny acha isso ridículo, porque primeiro todos desaparecem e ele não pode invocar eles de volta. Isso faz com que ele se sinta solitário. Mari tenta apoiá-lo, dizendo que ele gosta dos amigos, mas que precisa ser paciente, e tá fazendo com que o Omori se sinta inútil. Questiona se ele não está feliz porque ela e o Omori estão com ele. Pergunta se ele sentiu falta dela, diz que sentiu saudades e que ama ele e nem a morte pode o separar. Sunny pensa que está indo longe demais com essa Mari falsa do mundo dos sonhos, confortando ele. E aí é que as coisas começam a ficar bizarras e a treta começa. Ele fala pra Mari que ela não é real, e a Mari diz é real porque está na frente dele. Ela começa a ficar estranha, perguntando se ele ama mais os amigos do que ela. Pergunta como ele pôde falar isso depois de tudo que ela fez por ele. Ela pergunta se ele odeia ela, por isso a machucou. Diz que se não é real, ele pode fazer o que quiser com ela e que vai voltar mesmo que ele apague a vida dela novamente. Parece que o Mori fica furioso, mas não sabemos se ele fica furioso com Sunny, Mari ou com a situação. Depois dessa cena, Sunny se sente frio e pensa em não questionar a Mari outra vez. Após esse acontecimento, ambos vão para o outro mundo. E todos os diálogos que você tem com a Mari parecem meio estranhos. É como se ela trouxesse sempre à tona a verdade ou o que está acontecendo no mundo real. Tanto que ela diz que o Kel parece ter seus preferidos quando a questão é perdoar alguém. E em alguns momentos há uma transição do rosto dela para o rosto de Somen-Ching. Quando Sunny e o Mori entram no outro mundo, eles vão até o lixão. E ao usar o controle universal, Sunny consegue entrar no Black Space. Ao entrar numa pintura, ele encontra algo que parece ser o espírito da Mari, que diz que está orgulhosa por ele estar calmo e focado e que todos estão esperando ele acordar no mundo real, que pode ser difícil, ele vai ter decisões difíceis a tomar. Ela disse que ele tem que tomar cuidado em quem ele deve confiar e que alguém está esperando por ele, que ele deve acabar com esse sonho e nunca sucumbir. Após as palavras do que parece ser a verdadeira Mari, ele sai do mundo dos sonhos e encontra uma daquelas mãos vermelhas que teleportam ele de volta para onde ele estava. E o Mori está estranho. Eu não sei vocês, mas tanto nessa cena quanto a anterior, com a Mari do mundo dos sonhos sendo estranha, eu me lembrei de Doki Doki Literature Club e também me lembrei de IB. A Almoquete conhece Doki Doki e IB é um dos jogos que inspirou o Mori. O Sunny havia encontrado as baterias na casa do Space Boy, que são as baterias que dão acesso à montanha de gelo, que só pode ser acessada na rota Hikomori no jogo original. E eles vão tomar um sorvete, porque ele tem um ticket para ambos tomarem um sorvete de graça. Ele começa a pensar sobre aquele mundo dos sonhos, porque parece que não é apenas a visão dele, mas também do Basil. Se você interagir com a Mari, ela vai agradecer porque eles estiveram escutando ela. Quando Sunny toca as baterias, o Mori diz que vai na frente para protegê-lo. Só que quando o Mori entra, o Sunny escuta um som estranho e segue ele, mas parece que está tudo diferente. A Mari do piquenique não está respirando. Conforme ele vai progredindo, ele encontra um ser que parece o Basil, só que de outra cor, que está nervoso porque não quer machucá-lo. Lá tem outra pintura, e quando você entra, encontra o estranho, que diz que conseguiu se materializar pegando alguns pequenininhos que são aqueles bichinhos pretos que parecem fofos. Ele questiona se o Sunny quer acordar, e quando o Sunny diz que sim, ele fala que está aliviado com a resposta, mas parece que algumas coisas estão interferindo. Lembrem-se que alguma coisa é o nome de um personagem, Somen-Ching, da criatura misteriosa que aparece várias vezes e está associada a Mari e a verdade. E lembre-se também que a Mari do piquenique está meio estranha com as cores do Omori. Pode ser uma teoria minha, mas talvez essa Mari do mundo dos sonhos não seja de confiança. Ele diz que os residentes também não apoiam a volta dele. E se você conseguir acessar a sala da TV Girl, vai encontrar a transmissão final que ela diz que está tudo perdido e não há esperança para ninguém. Stranger diz que o mundo dos sonhos está desaparecendo e que Sunny viu os últimos momentos do outro mundo e tudo se tornou espaço branco novamente. Ele diz que mesmo sabendo da verdade, o Sunny acaba dormindo e acabando sempre no mesmo lugar e que não sabe como evitar isso, mas que o verdadeiro corpo dele, do Stranger, pode ajudá-los, porque é lá que está sua alma e todas as suas memórias, e o que o Sunny vê é apenas uma parte dele. De acordo com o estranho, o
sonhos são criados pela mente de uma pessoa, que são explorados pela alma, e que Sunny estava muito exposto e precisa de um recipiente para se proteger. Ele disse que há níveis de sonhos e que não se lembra de todos eles, mas que sabe que tem um estágio final, que é a manifestação do mundo dos sonhos, e não é apenas mais uma paisagem onírica da mente, não é mais controlável. Quando o sonhador manifesta o mundo dos sonhos, isso se torna algo maior. Ele se sente envergonhado porque suas memórias estão limitadas, mas ele diz que não se importa. O que importa é que a alma do sonhador está em perigo e ele precisa acordar, mas infelizmente não consegue acordar sozinho, e que talvez isso seja um desejo do fundo de sua alma ou uma peça perdida da mente do Sunny. Então ele acredita que há algo mais a fundo, abaixo do espaço preto e do inferno vermelho. Então juntos eles entram nesse lugar. Mas Stranger acaba se machucando e se despedaçando. Aí o Sunny tem que encontrar os pequenininhos para ajudar ele a voltar à sua forma. Quando ele faz isso, eles encontram finalmente um recipiente, que é o Sunny mais novo, demonstrando que o Sunny já sonhou com ele mesmo, além de ter sonhado com o Mori. E aí a demo acaba. Demo é uma demonstração, e sendo bem sincero, essa demonstração feita por Otomesso teve muita dedicação e amor. Se vocês não sabem, ele é o mesmo criador de Omori Net Ao. Vocês têm alguma teoria? Acredito que de todos os mods, esse é o que tem mais mistérios. Eu espero que tenham gostado do vídeo.